Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui da Clínica Tribest. Hoje nós vamos falar um pouquinho de dor crônica e como a medicina está evoluindo para tratá-la de forma muito mais completa. Eu sou a Catarina Tribest, eu trabalho com neurociência, sou terapeuta dentro da clínica e faço essa gestão, a parte do marketing junto. E hoje eu trouxe uma pessoa mais que especial, o Dr. Marcelo Tribest, né, para trabalhar aqui com a gente. Ele é médico ortopedista, com mais de 35 anos de experiência no tratamento de dores crônicas e como tratar a causa, né? Não só o sintoma dessas dores crônicas, mas a causa, trazendo essa qualidade de vida para os pacientes, né? Aqui está um pouquinho do currículo dele, graduado em medicina pela Unesp em 1991, residência no Hospital Servidor Estadual em 1994, especialização de ombro e cotovelo pela USP em 1999, a fellowship na Universidade de Miami, certo? Doutorado na UNOeste, e ele fez curso de artroscopia nos Estados Unidos, pesquisa sobre a microbiota e ossos e a implantação da residência do Hospital Regional de Ortopedia em Presidente Prudente, certo? Seja muito bem-vindo, doutor! Tenho a honra de entrevistar o meu pai aqui. E aí, como é que você tá? Como que estão as coisas? É uma honra a gente estar aqui, né, para fazer esse bate-papo, né, para a gente poder explicar melhor para as pessoas o que nessa minha carreira, o que eu desenvolvi e tentar melhorar mais esse relacionamento, né, essa orientação das pessoas do que é importante e como tratar a dor crônica. Muito bem, muito bom. E hoje a gente vai falar especificamente do protocolo, como que ele desenvolveu esse protocolo, chamado T360, a história da formação e também uma novidade aí que está por vir, que é um curso para médicos que o doutor vai apresentar aí. Já vamos começar a falar um pouquinho sobre esse curso. E como vai consistir o nosso podcast? Eu vou fazer algumas perguntas e ele vai respondendo e aí a gente vai dialogando, né? Isso. Então vamos lá. A primeira pergunta, né? É o que levou o senhor a decidir ser médico? Então foi duas coisas. Eu quando eu tinha uns 10 para 11 anos, eu ia passar minhas férias em Brasópolis. Uhum. E lá teve em julho, tem uma festa que o pessoal leva porco, galinha e animais para sacrificar, para cozinhar num sítio e depois leva para a festa do domingo, que é a festa da padroeira lá da cidade, e levaram todos esses animais lá e começaram a matar os animais e eu comecei a pôr a mão no sangue, ver aquele sangue e no fim eu vi que eu dava para medicina. Então foi o primeiro chamado assim para eu ver de ajudar. E aí teve um porquinho, até brincadeira, a porca deitou em cima do porquinho e o pessoal estava desanimado, achou que ele não ia melhorar. Eu fui lá, assoprei no porquinho e ele voltou. Ressuscitou o porquinho. Parada cardíaca do porquinho. Aí aquilo lá deu uma virada de chave com o pessoal da fazenda lá. E então aí falou, eu acho que eu vou dar para ser médico. Né? Depois, quando eu estava no cursinho, que eu já queria ser médico, eu vi uma convulsão e eu saí correndo e fui lá ajudar o cara, não sabia nem o que fazer. Mas assim, aquele intuito, aquela motivação de eu ir ajudar o cara, aí eu falei, olha, eu tenho um instinto, né, de ajudar, de fazer essas coisas. Então, sim, foi aí que dois chamados assim meu que eu percebi que a medicina ia ser um bom caminho. E para trabalhar com a dor, né? O que te chamou mais atenção, essa ressignificação para trazer a vida de novo, né? Porque existe uma vida além da dor, né? Como que foi essa parte do focar nas dores crônicas? É assim, porque eu sou cirurgião de ombro e de cotovelo, então 30 anos de cirurgia, então eu operava muita cirurgia, muitos ombros, e o que eu via? Eu via que depois que operava ainda restava um pouco de dor. Então não era só a operação que tinha que ser resolvida. Então eu comecei tinha algo mais fundo ali que eu comecei a estudar mais isso. Eu já estudava um pouco de cartilagem, né? Eu gostava de estudar cartilagem por causa da elasticidade. Então, quando eu fiz o meu mestrado no HC em São Paulo, eu já lia alguns trabalhos, porque assim, eu fiz um ano de pesquisador na USP.
Então eu ganhei uma bolsa na USP de 1 ano, e geralmente quem fica na USP é só 3 meses. Então eu fiquei 1 ano de especialização e depois eu entrei no mestrado e fiquei mais 3 anos. Então eu tive depois que eu fiz servidor estadual, eu fiquei mais 4 anos na USP, como pesquisador e como cientista. Então eu não operava lá, mas eu assistia às cirurgias e eu via muito problema da elasticidade. E também até na época eu queria fazer ímãs para pôr no gesso, para melhorar ou para consolidar mais rápido com o campo elétrico. E hoje? E aí hoje eu tenho uma máquina, né, com campo elétrico para fazer isso. Então, assim, eu já naquela época queria fazer, chamei porque Era a USP visionário, tinha né? muito cientista, né? Eles eram o instinto já, né? A universidade, tanto a Unesp como a USP, que eu vim de 2 universidades fortes, e a gente tinha essa busca de trazer conhecimento, de trazer novidade, de ser vanguarda, né? Muito bom. Então, eu depois, né, eu fiz educação física antes de fazer medicina. Hoje eu tenho 41 anos de formado em educação física e eu era fundista, eu sempre fui atleta, entendeu? Depois eu comecei a nadar com intensificado de vocês, né? Eu tenho 3 filhos nadadores, então quando eles começaram a nadar, eu falei, eu preciso nadar mais. Então eu comecei a nadar um pouco mais. E depois teve uma virada de chave também quando eu fiz o caminho da fé, e aí nós vamos falar mais para frente disso, né? É justamente Catarina? essa, como nasceu, né, o protocolo T360. E eu fui fazer um caminho, me chamaram para fazer um caminho da fé, e nesse caminho eu estava muito pesado. E eu machuquei meu joelho. E esse caminho da fé são 154 quilômetros, uma média de 25 quilômetros por dia, 6 dias. 6 a 7 dias. Então, e eu sofri muito para fazer o caminho. Né? Por causa da sobrecarga. Por causa da sobrecarga, por causa do inchaço do joelho. Quanto que você tava, assim, de obesidade, você lembra? Eu acho que eu tinha uns 95 quilos, 98 quilos por aí na época. Entendeu? Hoje eu tô com 80. Entendeu? Então, 80, 81... 15 quilos você emagreceu. 15 quilos mais ou menos que eu emagreci. Então, a gente tem uma variação de 2 a 3 quilos se você comer mais na semana. Assim, se você quiser pesar seu corpo, você vê que você varia. Então, a gente varia até 1 litro de água, 2 litros de água, dependendo da nossa atividade física. Entendeu? Então, quando o metabolismo da gente aumenta, a gente utiliza mais água no metabolismo. Até a Marcela, para nossa filha, ela bebe até 6 litros de água. Assim, o metabolismo dela é muito alto. Então, e ela precisa beber bastante água mesmo. Sim. Então, assim, essa foi a virada de chave que você vê nesse caminho da fé, as pessoas se alimentando melhor, acordando 4h30, 5 horas da manhã, entendeu? Fazendo o caminho. A gente chega 3, 4 horas da tarde, já está acabando esse caminho para eles, porque o sol já está muito forte. Então, assim, a gente começa a mudar a rotina, você começa a ver a alimentação diferente, você começa a ver que, assim, a gente tem que ter uma mudança de rotina radical para a gente poder ter qualidade de vida. Sim, com certeza. E você acha que essa incoerência, assim, de estar tratando os pacientes, né, falando para eles emagrecerem para não ter uma sobrecarga no joelho, na coluna, e você com um grau alto de obesidade, influenciava na autoridade que você passava para os pacientes? Influenciava, porque eu acho assim, eu creio, né, que o médico ele tem que ser o exemplo. Sim. Então, o médico fala, não pode fumar, ele fuma. Não pode beber, ele bebe. Não pode comer, ele come. Então, assim, a gente tem que ser mais... tem que ser o exemplo. Prova viva. Assim, a gente, como é religioso, né, não adianta tem que você dar o exemplo. Não adianta ficar falando, você tem que fazer o exemplo. Então, a gente tem que ter esse exemplo, tem que olha para mim. E eu também, na minha formação, eu perguntava muito para os meus professores, que eram mais velhos, o que o senhor tomava de remédio, para eu poder estudar mais em cima daquela medicação, se é a mais adequada, se não é a mais adequada. Então, assim, sempre tem que estar olhando para frente e fazendo uma projeção do que você quer para a sua vida. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, nós temos que ter mais cuidado com o nosso envelhecimento. Sim, é qualidade de vida na parte do envelhecimento, né? E você acha que a pandemia teve influência, assim, nessa mudança dos seus atendimentos, do seu profissional, focar mais na clínica e desenvolver esses protocolos? A pandemia em si? A pandemia em si, ela foi boa porque, assim, a gente abaixou um pouco a nossa atividade, todo mundo abaixou. Então, a pandemia, ela ajudou, assim,
Deus estava mostrando para todo mundo, não precisa ficar desesperado fazendo as coisas, tem tudo já. Então a gente trabalhou, o mundo viveu com pouco. E a gente quer muito. Então agora voltou essa velocidade, essa intensidade cerebral, querer fazer demais, querer ter muita coisa. Então a gente tem que saber o momento de fazer isso. E é interessante o que você falou, porque no caminho da fé você pega aquelas pessoas simples que estão ali morando naqueles lugares, que elas não estão preocupadas com toda a economia, com guerra, com nada disso. Elas vão viver ali naquela simplicidade. E a gente tem que ter uma vida mais simples. E a alimentação mais simples. Uma atividade coerente com que com o teu corpo, e você tem que ter o quê? Progressão, você tem que ter evolução disso. E as pessoas não querem, às vezes, Estagnou evoluir, ali, né? tem uma resistência, né? Não consegue evoluir. Querer ser melhor todos os dias. Por isso assim, do 360, porque o 360 é a parte emocional, a gente tem que mexer no emocional, a gente tem que mexer na objeção, tem muita objetividade, não quero fazer, não quero fazer. A resistência do paciente é muito grande para as mudanças, a não ser que você passe por um sofrimento, que nem eu sofri para caminhar, esse sofrimento para caminhar fez com que eu falei, não preciso mais sofrer, eu tenho que estar melhor. E não sei se você, né, se o pessoal sabe, eu nado quase todo dia por mais de 5 anos. Hoje eu sou nadador. No começo eu nadava 1.200 metros, hoje eu nado 4.000 metros. Então isso é assim... Todo dia, né? Todo dia, quase todo dia. Quando a gente vai para algum evento, alguma coisa, eu paro o treino. Mas assim, eu tenho uma regularidade constante no meu treinamento, porque assim, eu sei que eu não posso perder essa energia, essa constância de corpo. Sim. E é difícil você chegar nesse nível. E o que é o protocolo T360? Explica um pouquinho para o pessoal. O protocolo 360, assim, eu vou antes explicar o que é, por que eu formei, por que eu fiz o protocolo. Entendeu? Como é que nasceu esse protocolo? Porque eu já comecei a desenvolver vitamina C há mais ou menos 30 anos que eu uso. Eu tive um professor de pediatria, Zuliane, em Botucatu, que ele é imunopediatra. E ele já era uma grande especialidade no mundo de vitamina C. Referência. Uma referência. E ele já falava, Marcelo, estuda vitamina C. Eu falei, professor, por quê? Aí ele começou a explicar as vantagens da vitamina C. A vitamina C é um excelente antioxidante. A vitamina C, ela consegue melhorar a velocidade de reação química dentro do corpo. Então, é assim, e eu comecei a usar, nesses meus 20 anos de ortopedia tradicional, que depois eu comecei a mudar a minha ortopedia. Nos últimos 15 anos, eu mudei a maneira de ver as coisas. Que a gente vai amadurecendo e a gente começa a formar. No começo você se forma, depois você começa a formar. Eu fiquei na faculdade 22 anos sendo professor da universidade, vim para cá para começar a residência de ortopedia. Eu trouxe a minha titulação, que eu já era mestre em ombro e cotovelo na Universidade da USP. E aí o HR precisou dessa documentação para abrir a residência. Então eu fui chamado para cá para abrir, né? Eu sou de São Paulo, da capital. Então eu fui chamado para cá para abrir essa residência com o Dr. Ramon Cano Garcia, que também é excelente mestre, foi formado na USP de São Paulo também como ortopedista. E ele também era uma escola, a pessoa do Dr. Ramon era uma escola, e ele me ajudou muito também a desenvolver, né? Tem uma parte como você vai virando professor, você começa a desenvolver. E ele, sabe, ele falou, eu boto fé no Marcelo, deixa que o Marcelo resolve. E ele foi dando corda para mim e isso foi me formando. Então isso é importante, a gente pegar as pessoas e fazer ir formando a pessoa, porque ela tem que ter uma formação, ela tem que começar de baixo, para ela começar a entender o que está acontecendo, daí para ela ter a maturidade para poder observar a pessoa, observar o paciente e ver qual vai ser o trajeto, como nós vamos conduzir para melhorar essa pessoa. Então, o paciente que faz o protocolo T360, ele passa por você e por outros multidisciplinares, né? Profissionais disciplinares. Mas foi por causa disso. Quando eu comecei a desenvolver as vitaminas, depois eu fui estudar vitamina D, também há mais de 25 anos eu uso vitamina D. Essas vitaminas, elas aumentam a velocidade energética da gente. E eu percebi que usando isso, eu conseguia melhorar o sistema imune. Então eu já tinha um amorzinho com o sistema imune, entendeu? Então e aí o que eu fiz? Eu tenho a Marcelina, minha esposa, que ela é psicóloga. Então nós já trabalhamos muito juntos em São Paulo, que a gente estava lá. Ela cuidou
do basquete pela USP, ela é pesquisadora pela USP com basquete, depois nós fomos para cuidar, quando nós chegamos aqui do futebol, daqui o Cavalo do Oeste, nós cuidamos do Cavalo do Oeste também, a parte emocional, né? A equipe de futebol, e depois nós cuidamos da equipe de karatê. Fiquei 5 anos cuidando da seleção brasileira. Seleção brasileira de karatê. E vocês eram pequenininhas. A gente lembra. Ir lá ver as lutas, tudo. Então, e assim, eu conhecer esses atletas, esses profissionais. Sempre teve na área. O cérebro desses, como eles pensavam, eles eram diferentes, eles tinham um tchan diferente, o foco deles, a vontade de treinar, a vontade. E a gente fazia algumas brincadeiras. Eu tinha especialidade na educação física de recreação. Então a gente fazia algumas brincadeiras para ver quem era o que ia responder, e a gente desenvolveu isso também, né? Então chama ego auxiliar, né? Que fazer o ego auxiliar e ver como eles desenvolviam isso. Então isso foi muito importante, porque eu também, né, nesses 20 anos sendo professor, eu também, no grupo, eu conseguia ver quem era aquele que ia levantar, aquele que ia fazer a personalidade de cada um. Como assim, comigo foi eu ir lá e ajudar a convulsão, mesmo saber o que estava fazendo, mas essa vontade de ir faz você estudar mais, que nem até hoje eu estudo, eu desenvolvo fórmula, eu vou ver molécula, então assim, é uma coisa que é instintiva minha, de trazer sempre coisa nova, coisa moderna. Então meu protocolo nesses 2 últimos anos já desenvolveu muito, porque eu estou modificando. Sim. E você tem a fama também de ser a última esperança, né, dos pacientes. Tipo, não tem mais jeito, vou no Dr. Marcelo. Como que é isso? Eu já tenho essa fama aí, o pessoal vem aí e fala, vai lá com o Dr. Tribst lá e vê se ele resolve. E graças a Deus eu consigo ver alteração de homocisteína, alteração de B12. O paciente já fez cirurgia, já fez fisioterapia, já fez todo tipo de tratamento e aí vai buscar você porque não resolve nada. A última tentativa. E aí a gente consegue, às vezes, né, não vou falar que tudo, mas a grande maioria a gente melhora, ou a gente tira, pelo menos, melhora a qualidade de vida e depois vai melhorando. Por quê? Porque eu brinco assim, se a pessoa está viva, ainda tem esperança. A gente vai começar a mudar esse metabolismo e mudar essa forma energética. E a mente que manda em tudo, né? Também. Então, assim, você falou, vamos voltar lá no protocolo 360. Então, quando eu comecei a mexer com isso, chegava uma hora, porque eu tenho os meus marcadores biológicos, com exame de sangue, essas coisas, e eu via que não melhorava. Por quê? Porque tinha um emocional atrás. Aí eu comecei a mandar para minha esposa, para Marcelina. E ela começou a tratar e começou a ver que melhorava. Que eu comecei a ver que porque a ansiedade ativa demais, eu falo assim, pilha demais a pessoa. E a depressão, você tem que pôr pilha. Você tem que tirar pilha, você tem que pôr pilha. Energia, né? Que é o pensamento, algumas coisas não deixam ela ir para frente. Sofreu muito no dia a dia e nós temos que tirar todo esse sofrimento dela. E para poder isso, para fazer o equilíbrio de toda essa fórmula para poder melhorar o metabolismo dela, porque no final é metabolismo. E aí, então, o que aconteceu? Eu comecei a pôr a Marcelina e você também, né? Como nadadora, foi para os Estados Unidos, né? Foi lá, viu o nosso trabalho, falou, pai, vamos fazer neurociência, né? Aí introduzir. Aí você foi para lá, e aí quando você voltou, nós começamos a fazer essa modificação de tudo, né? Até na parte da gestão, né? Da clínica, como funcionava, a parte do financeiro, marketing, tudo isso a gente mexeu, né? Depois. Estamos mexendo, né? Nós temos ainda muitos projetos, né? Para frente. Nós estamos num começo, acho que é uma sementinha que a gente está plantando, que vamos ver daqui uns 10 anos se a gente colhe isso, né? Porque assim, é uma coisa completamente fora do normal, né? Fora assim, existe gente no mundo que já faz, mas assim, coordenado dessa maneira que nós estamos fazendo, né? É uma coisa que ainda vai render muito fruto. Sim. E a minha pergunta é essa: por que esse protocolo ele é tão diferente de tratamentos convencionais, tratamento com anti-inflamatório, analgésico? Por que ele é mais diferente? Porque ele é antioxidativo. Então, o que eu uso? Eu uso a oxidação antes da inflamação. Então, o processo inflamatório, primeiro existe uma oxidação da célula. A célula, através de reação química, através do oxigênio, o oxigênio oxida essa célula. Então, o anti-inflamatório é o órgão inflamado.
o que recebe a inflamação. O que eu uso? Eu vou trabalhar a nanotecnologia, eu vou trabalhar na célula. Então, eu estou 10 a menos 6 a menos 9, então eu estou dando nutriente para a célula para bloquear essa oxidação. Então, a diferença é que o médico trabalha, vamos supor, no sangue, né? Eu trabalho no interstício, que é dentro entre as células. E isso na medicina tradicional não existe estudo disso. Então, assim, eu estou andando num caminho que é empírico. Então, você vai usando e você vai vendo. Então, como eu já uso há muito tempo essas vitaminas, porque o médico não tem costume de usar vitamina, não é usual. Principalmente o ortopedista, né? E, geralmente endócrino. São os clínicos, né? Não é ortopedista. Mas como eu fiz Botucatu, e Botucatu era uma escola clínica praticamente, a gente já saía pediatra de Botucatu, a escola era muito boa, então eu já saí clínico. Então eu já tinha essa formação de clínica e depois eu virei cirurgião. Depois de 30 anos de cirurgia, eu falei, agora eu vou mudar a chavinha. Aí eu mudei essa chavinha para uma coisa que, assim, eu tenho que... eu estou na prevenção. Então, assim, se a minha prevenção for boa, esse paciente vai evoluir bem. E eu tenho um paciente de 22 anos, a gente chama das vozinhas, né? Que estão linda, maravilhosa, não toma remédio nenhum, nunca fica doente, assim, grave. São doenças fáceis de resolver. Por quê? Porque estão nutrindo, essa célula está nutrindo, essa célula nutrida, ela evita de virar um câncer, evita de ficar doente, porque ela já está bem nutrida. Então, cuidar dessa celularidade, dos oligoelementos, das vitaminas, e aí, mais para frente, agora vem as bactérias, né? Sim. Então, eu uso a energia das bactérias. Que a gente tem bactéria boa, né? Também tem gente que acha que é só ruim. Existem lugares onde tem estudos há 16 anos já com bactéria. E a gente tem essa cepa de bactéria já trabalhada há 16 anos. E o Brasil está muito para trás, ainda não conhece nada disso. Entendeu? Então, assim, é uma revolução mesmo no tratamento. Né? Sim, e também, assim, o anti-inflamatório, o analgésico, por exemplo, ele só vai cortar a mensagem que envia da dor para o cérebro. Né? Teoricamente, assim, explicando. E o anti-inflamatório também só vai tirar o sintoma. Mas a causa não vai resolver. A causa não vai resolver. Se é uma falta de zinco, se é uma falta de magnésio, se é uma falta do enxofre, o que está acontecendo, por que não está havendo transporte, por que essa energia não está chegando, qual é a via metabólica, se é a via da gordura, se é a via da proteína, se é a via do carboidrato, aonde que está tendo problema. Entendeu? E além ainda dessa parte fisiológica também tem psicoemocional e a nutricional. Que é a alimentação, estilo de vida e o emocional, que você pensa, como tá seu estresse. Tudo isso envolve o T360. O 360. E também a rotina, né? É muito importante a pessoa mudar a rotina. Entendeu? Acorda tarde, não se alimenta bem. Ou faz muita coisa para trabalhar e não... Ou quer fazer muita coisa, não adianta. Tem que programar, assim, a vida tem que ser... O dia tem que ser legal, não pode ser corrido. Você corre demais, você está gastando. Entendeu? E outra coisa, a pessoa não tem um foco. A gente fala, né, de equipe foca, a gente brinca muito com a equipe foca. Porque a equipe foca começou na residência, né, que eu escolhi um foca. Por causa dos SEALs, né, dos soldados americanos. Então, assim, equipe foca, quando ninguém quer operar, nós vamos operar. Quando está todo mundo cansado, nós entramos. Então, assim, o focar é isso. Quando você não tem mais energia, você tem que focar para você tirar essa energia de dentro de você. Porque tá todo mundo cansado mesmo. Né? Mas é nessa hora aquele que consegue tirar essa energia e focar essa energia e andar mais um pouquinho, que o caminho da fé é isso, andar 30 quilômetros, falta mais 5, você tem que focar. Entendeu? Você tem que desligar tudo e falar, vou andar. E tem algumas pessoas que conseguem, outras pessoas não conseguem. E qual é a chave disso, emocional ou psíquica, ou como é essa química dentro do corpo que você consegue fazer essa transformação. Eu passei por isso. Sim. Tenho até o Áureo, né, que me começou nessa caminhada, que fazia aqui a caminhada de Santo Expedito, 38 quilômetros, e eu cheguei no 13º quilômetro aqui e travei. Aí meus amigos olhando para a gente, fez 6 vezes aqui, a gente fez durante a pandemia, a gente fez essa caminhada. Então, assim, essa também foi um momento importante para mim, porque assim, biologicamente você acha que você não consegue, mas aí emocional e espiritual, porque tem o espiritual também que mexe nisso, tem que ser mexido. Aí esse espiritual começa a ser
aparecer e você começa a dar o resultado. Uhum. E tem muito paciente também, né, que trabalha, e aí eu pergunto, por que você trabalha tanto? Não, para ter uma qualidade de vida boa, para ter uma qualidade de vida para os meus filhos, só que ele mesmo não tem essa qualidade de vida. Porque ele não consegue treinar, ele não come bem, ele come fast food. Então, como é contraditório ele trabalhar para ter uma qualidade de vida, só que ele não colhe isso ao mesmo tempo, né? Isso é bem interessante de pensar. Eu vejo assim a resistência, porque quando eu ofereço pro protocolo, eu mostro para a pessoa, ela tá com dor, ela tá doente há 10 anos, então, e ela não consegue ver o valor daquilo. Porque agora é minha filha que vai casar, agora é o meu carro que eu tô comprando, Minha casa agora que eu é tô minha casa que eu tô reformando, agora ele não consegue Nunca pôr dá prioridade a ele não ele. tem o foco nele, ele que é o principal foco. Uhum. Então, assim, fazer com que a pessoa tire esse foco. Mas amanhã eu venho. Esquece, não vem. Entendeu? Porque assim. E tudo gira em torno da pessoa. Se ela não estiver bem, tudo em volta não vai estar bem, né? Entendeu? Então ela mesma bloqueia ela mesma emocionalmente. Ela está bloqueando ela emocionalmente. Então, assim, eu tenho uma frase, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, não adianta você está amando o próximo, mas você não está amando você. Ama primeiro você para você amar teu próximo. Uhum. Então a gente tem que ter amor primeiro por nós. Demorei 10 anos para aprender isso. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então amar o próximo como a ti mesmo. Então essa frase é muito forte, entendeu? Uhum. Porque a gente fica dando desculpa e você nunca mexe no que você tem que mexer. Você mexe em tudo, arruma briga com todo mundo, mas você não quer arrumar você mesmo arrumar briga com você. Uhum. Então, assim, isso é perfil psicológico. Então, tem que mexer nisso. Sim. Então, assim, a pessoa tem que ver, ela vai lá, vai doer, vai ter que mexer no bolso, vai mexer, vai. Entendeu? Mas ela tem que estar disposta a mexer. E é um investimento que vai colher lá na frente, né? Também. Então, depois de 3 meses, a gente, como você sabe do protocolo, a gente faz a psicologia faz uma avaliação, a neurociência faz uma avaliação e eu faço uma avaliação metabólica. E no final dos 3 meses, a gente mostra para ele quanto ele evoluiu. Porque o cérebro é interessante. Depois que você tira a dor, ele esquece. Não lembra mais da dor. Ele não lembra mais de nada. Mas eu tinha, o que eu faço? Quando ele chega no consultório, eu vou fazer eu falo, quanto é tua dor no joelho? É 10. Quanto é tua dor agora? É 6. Quanto é tua dor? É 0. Eu falo, mas faz 3 meses que eu não tenho mais dor. O objetivo é zerar a dor. Aí quando ele já zerou, eu falo, mas você tem mais coisa para fazer. Mas ele para na dor. A dor é o começo de tudo. Tem mais coisa depois da dor, mas ele não quer continuar, ele só quer resolver a dor. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, o homem ainda, a pessoa ainda, ela precisa andar mais. A gente tem essa consciência, mas as pessoas não têm essa consciência de andar mais, de melhorar mais. O corpo tem mais performance. Prosperar, né? Em todas as áreas. Na parte corporal também. Principalmente na parte corporal. Na parte alimentar, a gente tem que melhorar, tem que buscar. Uhum. Vamos fazer uma analogia com. Agora nós estamos passando por Quaresma. Então, os cristãos, eles mudam a alimentação, eles querem mudar essa mudança de comportamento. E que é mudança de comportamento. Uhum. E todo ano tem mudança de comportamento. Por que repete? Por que repete? Porque a gente perde essa mudança. A gente é frouxo nesse comportamento. Sim. Então, a parte comportamental é muito importante. Por isso que entra a Marcelina aí. Uhum. Ela entra nessa parte de não deixar afrouxar o comportamento. Porque se afrouxa o comportamento, vem uma ansiedade, uma depressão, vem um nervosismo. Uhum. Então, você esquece. Aí, quando você menos espera, o cérebro já afrouxou. Sim. Então, tem que ter rigidez, né, de constância. Então, eu sempre falo, o policial, o médico, o padre, eles já vêm com uma formação de ser mais rígido, de ficar mais firme, de prestar mais atenção. Então, a gente perde essa atenção. O atleta também tem isso. Não pode perder a atenção. Você tem que ter atenção, você tem que ter o foco, você tem que ter a rotina, que chama-se disciplina. Uhum. Sim. Tem escrito aqui 3 pilares que você usa, que é a parte cerebral, intestinal e mental dentro do paciente. Isso foi uma evolução, né? Eu comecei estudando primeiro a parte metabólica, né, propriamente dita. Depois eu vi que os meus professores, quando eu já estudava cartilagem, tem o Zeca Camargo, aqui, o vice-reitor da Unesp, um grande professor também, foi outro grande professor meu, aprendi muito com o Zeca.
entendeu? De pessoas, Zeca é uma pessoa muito boa também. Eu tive pessoas aqui em Prudente que me ajudaram muito, que eu perdi meu pai com 9 anos e perdi meu avô com 14. Então, os homens, conhecer pessoas honestas, pessoas dedicadas, isso é uma coisa que a gente tem que eu quero seguir essa pessoa. Isso foram duas referências aqui em Prudente que assim, mereciam muito mais pelo que fizeram por Prudente, né? O que levantaram Prudente. Eu acho que tinha que ter mais reconhecimento. Eu sou de São Paulo, não sou daqui, mas assim, eles deviam, os prudentinos deviam dar valor para essas duas pessoas maravilhosas que me informaram muito. E o Zeca falava para mim, Marcelo, você tem que estudar, vai fazer bactéria, Zeca, você tá louco, eu ortopedista, que eu vou fazer com bactéria? Ele falou, não, você vai lá, você vai procurar o Herman. O professor Herman é veterinário. Falei, mas como fazer na veterinária? Você tem que estudar bactéria, Marcelo. Você tem perfil para estudar bactéria. Falei, mas Herman, mas Zeca, eu quero estudar com você aqui. Não, você vai lá, você vai. Quando eu fui lá e comecei a estudar bactéria, eu fiquei impressionado com o que é a bactéria dentro do nosso corpo. Então, isso foi uma outra mudança de chave, porque assim, você vê quantas resistências a gente tem. Eu passei por muita resistência também. Aí conheci o Herman, que é um alemão também, né? Eu sou metade português, metade alemão. Conheci a pessoa do Herman, o Eliard também, que está lá acompanhando o Herman lá na UNOeste. Pessoas maravilhosas. Também me ajudaram a conhecer, a desbravar esse novo momento, né? A minha pergunta agora é, por que muitos pacientes eles evitam cirurgia com o seu protocolo? Não, na verdade, o meu protocolo ele já é uma segunda visão, entendeu? E o que eu percebi? Que mesmo operando, você ainda tem esse déficit. A ortopedia ela vai mexer na parte estrutural, mas ela não vai mexer na parte metabólica. Então, isso eu chamo de dor metabólica. Porque, assim, existe uma outra dor que você tem no corpo que você resolve com oligoelementos. Então, oligoelementos zinco, ferro, magnésio, cálcio, fósforo. E a medicina tradicional, ela não tem muito uso disso e a prática disso. Entendeu? Então, assim... Então, mesmo com cirurgia, ainda pode fazer o seu protocolo? Eu tenho muito paciente que operou coluna, que me acompanha comigo, porque eu tiro a dor. Às vezes a dor não é só uma dor óssea. Só estrutural. E eu também, como eu fiz o doutorado em bactéria para ganhar massa óssea, quando eu fui com o Herman estudar esse lado, o que eu comecei eu consigo ganhar essa massa óssea. Então, a osteoporose, paciente com osteoporose, em 2 anos eu consigo reverter uma osteoporose através do meu protocolo. Legal. Então, assim, eu já tenho experiência nisso para ganhar massa óssea, para ganhar massa muscular. Entende? Aí a gente pôs agora o Supramaximus, a gente veio com campo elétrico. Então, são aqui também, o campo elétrico melhora osso também. Hoje eu tenho pacientes com necrose asséptica de osso que eu estou segurando, entendeu? Então, assim, eu tenho para não entrar em necrose asséptica, diagnóstico de necrose asséptica, e eu consigo bloquear isso para não colabar, não afundar o osso. Entendi. Então, eu estou tendo alguns pacientes, então é uma coisa dos resultados meus assim nesses últimos 2 anos, entendeu? Que eu tenho, como eu já conheço bem a patologia, eu já uso outras formas para melhorar isso, que devem ser estudadas, que devem ser mais aprofundadas para o futuro, né? Sim. Então, a ideia, né, de a gente trazer médicos para começarem a andar por esse caminho. Por isso da gente fazer... Seus mentorados. Né? Para começar a mentoria, assim, porque quem estiver interessado e quiser conhecer esse tipo e andar por esse caminho, né, eu vou começar a abrir esses meus 35 anos aí, esse meu livro aí, e vou começar a mostrar como é que é o começo da energia com a mitocôndria, com a energia, porque eu falo de mitocôndria há mais de 30 anos, quem me conhece aí, meus residentes, que eu formei bastante residente aqui em Prudente, né? E meus amigos também de São Paulo, que eu tenho vários, trabalhei durante 10 anos na praça lá, o pessoal de lá também me conhece, sabe, assim, esse lado meu, né? Sim. E uma pergunta assim, por que você prefere medicação oral, via oral, em vez de IV? Porque assim, eu ganhei um prêmio de dor há 10 anos atrás com o Tilex, e eu fiz pico de... você toma uma medicação todo dia,
e por que você usa um pico e tira. Entendeu? Então, Porque tem muita gente que tá só, né? Muito médico usando só então, porque assim, e vê, né? eu vejo que o oral, você consegue controlar melhor o que você está dando. E você não precisa dar demais. E às vezes você dando um pico você vai dar uma B12 injetável. Você vai ter um pico de B12, ela pode ser que ela fique cumulativa ou pode ser que também ela perde. E se você está todo dia um pouquinho, você consegue manter melhor. Então, assim, a minha experiência é que eu consigo manter melhor o meu paciente, entendeu? Controlar melhor. Controlar melhor e não gastar tanto, não sobrecarregar tanto. E hoje assim, o VO, a medicação melhorou muito. Então, assim, você consegue resultado com... Eu comecei isso com cartilagem, com condroitina, com glicosamina, que eles não sabiam direito o que era a condroitina e glicosamina. Como eu já estudava, gostava dessa parte de cartilagem, eu usei muito. Eu sou uma das pessoas que mais vendi condroitina e glicosamina aqui em Prudente. E eu tinha já resultado, eu sabia que a gente não sabia direito o que estava acontecendo, mas a gente sabia que estava acontecendo. Quando veio a pandemia, começou a ter muito estudo. Eu fui chamado para um estudo de vitamina D, os 50 melhores pessoas de vitamina D do Brasil, eu estava nessa live. Então, assim, o pessoal, as empresas farmacêuticas, elas sabem quem sabe, quem não sabe, quem está por cima. Assim, nesse sentido. E eu fiquei muito feliz de também algumas... também ser escolhido por algumas empresas para falar sobre cartilagem, porque eu já usava e uso bastante medicação também do Brasil, né? Que eu também uso coisa estrangeira. Então eu sei usar bem, eu sei quais são as moléculas que melhor agem na pessoa. Então eu já tenho um portfólio de medicação para atender melhor a pessoa. Sim. E se não está funcionando de um jeito, eu já vou para outro. Então, esse período que eu fui também speaker para essas empresas, e eles me chamaram também, como é que você faria a propaganda desse produto? Porque eu já tinha a vivência de 10 anos com esses produtos. Então, quando vem produto novo de cartilagem, produto novo, eu já sei como eles estão montando. Porque eu monto também. Então, assim, eu crio o meu protocolo. É diferente. Então, eu vejo as moléculas que eles estão pondo e agora eles vão pôr isso. Mas como é que você sabe que vai pôr isso, doutor? Porque eu já sei que isso vai ajudar mais em tal via metabólica. Que nem o colágeno com o probiótico, né? Então... Que foi uma combinação aí que você até orientou o pessoal a fazer. Eu tive a honra de ser uma semana sexta. Isso não saiu na mídia, não saiu em nada, mas o pessoal da empresa, não vou falar empresa assim nada, né? Mas assim, o pessoal da empresa veio na sexta-feira, antes de ser lançado no Brasil, eles vieram comigo, fizeram uma foto no meu consultório para lançar esse produto com probiótico. Entendeu? Que é um produto bom e assim, onde eu vou nas caminhadas, eu dou essa medicação, eu ganho essa medicação e eu também estudo o rendimento das pessoas nesse caminho da fé, entendeu? Então, assim, é muito gratificante, porque a gente está sempre pesquisando, né? Isso é uma maneira de pesquisar, né? Sim, com certeza. E qual a sua opinião sobre infiltração articular? Por exemplo, no joelho, no lugar de dor do paciente? Então, é assim, tem duas infiltrações. Tem infiltração com corticoide, né? Que é mais agressiva, mas ainda é utilizada. Alguns médicos antigos ainda fazem. E tem com o ácido hialurônico e com o gel, agora o hidrogel. Então, existem tecnologias para formar isso. Qual é o problema? Porque o que não tem que fazer no cálculo é o sistema imune. Então, quando você fica fora da equação, quando né, você joga no líquido, o líquido sinovial, existe um sistema imune do corpo que já está agressivo. Se você bloquear o sistema imune e depois jogar, vai durar mais. Então, às vezes, você faz uma infiltração, dura 2 semanas, com ácido hialurônico. Outra dura 6 meses. Então, por quê? Porque o sistema imune do cara está alterado. E outra, você vai usar só em um joelho. Você vai gastar R$2.000, R$3.000 em um joelho. E o outro? E o outro, que também está gastando. Coitado do outro. Nada. Tá então, ainda mais sobrecarregado. Quando eu faço sistêmico, eu já estou cuidando de tudo. E depois, quando veio a pandemia, o Michael Holick, que é um grande estudioso de vitamina D, ele percebeu que tem um receptor que chama VDR nas células de todo o corpo nosso tem o VDR. E quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei método fractal. O método fractal
é um método matemático que o Einstein desenvolveu para ver assim, quantos grãos de areia eu tenho em volta da Inglaterra. Então, é assim, para ver parte por milhão. Como é que você consegue ver essa parte por milhão? Então, esses estudos, né, mostraram assim, a importância de você estudar e ver como eu vou abordar essa metodologia para melhorar o desempenho da pessoa. Então, vamos voltar lá. Relacionada à em relação ortopedia. não, em relação à injeção. Entendeu? Quando você joga esse produto, você tem que ver vamos falar assim, a Coca-Cola. Você tem um produto na Coca-Cola que é parte por milhão, são milhões, mas aquilo já tem uma reação imunológica. Entendeu? Então, quando você joga essa infiltração ali, você tem um sistema imune que já tá pegando isso. E esse VDR, e como ele está no corpo inteiro, de todas as células do corpo, que foi o Michael Holick com a vitamina D que percebeu isso, que não estava só no rim e no pulmão, porque quando teve o Covid, ele atacava o rim e o pulmão. Mas quem mantinha a vitamina D alta bloqueava os receptores onde o vírus atacava, que ele atacava justo nesse receptor VDR. Entendeu? E aí, quando depois de 2 anos, ele fez um outro trabalho mostrando que não, que todas as células do corpo têm. Então, como agora assim também, eu vou agora assim viajar um pouquinho, mas o canabidiol também, ele tem várias vias metabólicas que a gente não conhece direito. Então, o que acontece? Essas vias que tem que ser estudadas agora, que nós vamos desenvolver e que nós vamos trabalhar melhor, porque são partes por milhões. São coisas muito microscópicas, mas que o corpo responde. E que a gente vê no macro, uma visão macro e não na visão micro. Então, quando você joga o ácido hialurônico, você joga esse gel, você tem que fazer essa conta, porque você tem que bloquear esse sistema imune para poder aquilo lá dar resultado. E muito médico não sabe nem fazer isso. Não nem sabe que tem tudo isso daí. E também, eu estava estudando também, eu não lembro agora, eu acho que é CD44, que você tem um receptor também, que ele é para cancerígeno. Então, o ácido hialurônico ele vai bloquear esse receptor quando a pessoa está tendo uma tendência de ter câncer. Porque mexe também em divisão celular. Então, a coisa é muito mais complexa, que nem eu não consigo enxergar tudo, mas eu vejo mais ou menos, então, assim, o câncer também, quando você não nutre bem uma célula, ela vai diferenciar e vai virar o câncer. E quando você nutre, você já está evitando isso também. E tudo isso está dentro do osso, porque é o osso que faz o sistema imune do sangue para fazer a defesa do corpo. Então, assim, está tudo ali dentro, entendeu? O sangue. Sim. E quando falta nutriente, agora vamos entrar no Monjaro, nessas coisas, você vê, você para de comer e você começa a tirar o quê? A sua defesa e tirar a sua nutrição. Só onde você começa o quê? A perder osso. Mas hoje a fisiologia do osso na ortopedia está começando a ser estudada, mas tem muita coisa para estudar. Entendeu? Então, assim, tem que fazer equipe de trabalho, estudar isso, e juntar com os imunologistas, porque é osteoimunalização, vamos falar assim. Isso. É a imunidade dentro do osso. Você tocou num assunto bem interessante, né? Que é que nem as canetas emagrecedoras. E dentro da sobrecarga, da dor crônica, tem a obesidade. Então, por um lado, você tem aí as pessoas sobrepeso, que isso sobrecarrega a articulação. Outro lado, você tem essa onda de canetas emagrecedoras das pessoas emagrecendo muito rápido. Como que isso afeta, né, nas dores crônicas e no seu protocolo? A chave do problema é a gordura. A gordura ela é inflamatória. E a pessoa come muito açúcar. Por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa do estresse. Então, o que acontece? Esse açúcar ele vai ser utilizado primeiro pela gordura. E não vai para músculo e não vai para o resto do corpo. Então, o que acontece? Cada vez mais a gordura aumenta. E ela vai mandar. E ela vai pedir para ela. Existe um hormônio chamado grelina. Esse hormônio vai diminuir, dar cansaço na pessoa, dar fraqueza na pessoa e para fazer para ela querer comer mais. Então, existem alguns hormônios que também estão envolvidos na gordura. Então, a grande sacada é diminuir a gordura. Sim. Entendeu? Mas também se não nutrir... Também não nutre. Que as canetas tiram toda e vai ter fraqueza. Né? Veio 2 pacientes essa semana comigo que estão usando Monjaro, que estão usando Ozempic, entendeu? E que estão fracos. E vai ficar fraco, porque fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem comer.
Ah, mas eu tô comendo um pouco. Mas ela comia um monte. Agora ela fica sem comer? O corpo não entende o que tá acontecendo. Não, e outra, tá né? perdeu 11 quilos a pessoa. Excelente, um mês perdeu 11 quilos. Mas a que custo? Entendeu? Quanto tirou? E a dependência, né, também do Então, remédio. assim, quanto tirou? E outra, mas está usando um outro mecanismo. Olha quanta coisa tem, neurociência, psicologia, para você tentar abordar esse metabolismo desse indivíduo, e ele quer fazer o caminho fácil, que no fim vai ficar difícil, porque ele vai pagar por isso. Vai ter um Pode custo vir uma alto. gripe, pode vir uma doença, pode vir alguma coisa nele depois. Ele não vai lembrar mais que ele fez um monjaro depois de 2, 3 anos, mas a conta vai vir depois. Sim. Mas ele não percebeu. Uhum. Aí quando você entra na amnésia, porque outra coisa também da minha consulta é de 1 hora, não é 5 minutos. E se eu precisar ficar mais, se eu acho que tem mais coisa, eu vou procurar mais. 1 hora e meia de consulta. Entendeu? Não, é o que eu preciso para eu resolver o problema dela. E outra, se eu não estou acertando, eu faço 3 consultas de 1 hora. Uhum. É diferente, entendeu? Porque assim, e às vezes depois de 1 mês, 3 meses de protocolo, aí começa a descobrir porque ela esqueceu de falar uma coisa e agora ela entregou. E aquilo era o problema. Era ali que tinha que começar tudo. Então, às vezes, demora para a gente achar aonde está o problema. Sim. Entendeu? E a pessoa também não vê, ela não é médica. Uhum. Então, assim, esse relacionamento, né, de 3 meses com a pessoa e a gente conversando, que vai começar a me dar esse feedback. Mas as pessoas, o que acontece? Quando você começa a acertar, elas vão embora. Ah, tá bom já, porque já tirou a dor, né? Dor crônica. Mas a dor é um sintoma que tem outras coisas que vêm depois. Né? E às vezes a pessoa não. Para ela é só a dor. Então, convencer, explicar para as pessoas que não é só a dor, que depois da dor tem um movimento. É o maior desafio. Que você vê que o médico tradicional, tem problema de coluna, não pode mais mexer. Tem dor no joelho, não pode mais mexer. O que é? É o inverso, tem que pôr ele de movimento de novo. É o movimento que vai fazer célula para ele, que vai fazer a cartilagem dele funcionar. O problema é que ele não sabe fazer a cartilagem funcionar. E é por isso que você está desenvolvendo essa mentoria. Para ensinar porque médicos. Assim, eu já tenho um resultado, esse resultado já tem 20 anos, eu tenho na minha clínica, eu já tenho vários pacientes que fizeram isso. Então, chegou uma hora assim, que agora é a hora de passar esse conhecimento, de mostrar para o povo o que é, porque eles vai ter que estudar também. Porque assim, não é só pegar e fazer, né? Sim. A coisa não é imediata. A gente tem que ter estudo, a gente tem que ter também estou comprando uma coisa, né? Que é assim, grupo de estudo para a gente poder, onde você está estudando, o que você está fazendo. Até grupo de estudo neurológico também, vamos fazer a parte de neurologia, vamos fazer a parte de psicologia. Eu acho que nós temos muito para estudar e tem muito para avançar. Sim. E qual conselho você daria para um jovem ou recém-formado médico nessa questão? Respirar fundo, tem que ter essa vontade, né? Você vê, eu consigo com a medicina do esporte, ter 3 filhos atletas e tudo isso, assim, a gente já vê a coisa diferente, entendeu? Então, assim, tem que ter disciplina, vai ter que ter rotina, vai ter que ter... ele vai precisar dessas qualificações, né? E aquela vontade de andar no desconhecido. E não tratar só o sintoma, mas também essa visão integrativa, esse humanizado com o paciente ali, né? Para não se perder, porque é muito automático os atendimentos e acaba perdendo essa visão humanista, né? Com o paciente. Assim, é uma abordagem completamente diferente, né? Requer mais trabalho do médico, mas, por outro lado, ele vai ganhar mais autoconhecimento, vamos falar assim. Vai ter mais autoconhecimento. E por que você acredita que a medicina ainda precisa evoluir para esse modelo integrativo? Assim... Essa multidisciplinar... então, ainda vai evoluir muito, né? Eu vou falar assim, nós estamos começando isso daí até para as pessoas, o que esse doutor tá pondo, né? Porque assim, eu comecei a andar e eu comecei a ver que eu precisava de mais gente. Não é sozinho. E não é só uma coisa, né? São vários fatores. É o professor de educação física que tem que entrar, é o fisioterapeuta que tem que entrar, e se ele não está conseguindo, eu vou ter que dar suporte para ele,
E nem hoje eu tenho fisioterapeutas que mandam para mim, paciente, não está evoluindo, vai lá com o doutor Marcelo, eles mandam, entendeu? Vai lá com o doutor Marcelo, aí eu melhoro, falo, agora volta, continua com o teu fisioterapeuta, que agora você passou por... caiu um degrau a atividade, aí voltou, agora você consegue manter, pode ficar lá, se precisar vem, ou não, quero desenvolver mais outras coisas. E assim, eu até vou jogar a bola para você, que é a neurociência, né? Projetar o cérebro para frente. Sim, essa perspectiva de enxergar sem a dor, né? Você ter uma visão de como você vai ser, porque tem tanta gente que tá tão presa, né? Que nem a ansiedade, a depressão, a dor física, que não se enxerga sem ela. Então, quando a gente traz essa potencialização, essa visão de como vai ser sem, é o primeiro passo para ela já se transformar. E a dor não deixa ela pensar nisso. Porque a dor bloqueia tudo. Porque irrita, aumenta a irritabilidade. Quantos pacientes a gente começou com o protocolo e pessoas que têm dinheiro, né? E elas eram limitadas, porque o joelho não mexia, o corpo não andava. E aí tá ligado a fator emocional. marcaram, foram fazer viagem fora do país, tudo. Por quê? Porque não tinha essa projeção. Ele já estava condenado, né? Por ela, já estava naquele corpo. E aí começa a abrir um novo horizonte, né? De pensamento, de ações, né? A gente trabalha muito com a parte somática, porque o nosso corpo, ele guarda informações, memórias, dores no nosso corpo físico. Então, por exemplo, você somatiza uma dor no joelho porque você está sobrecarregada, a mulher principalmente está sobrecarregada com vida profissional, com vida no marido, dentro e fora de casa, trabalha com dupla jornada, e isso vai acumulando e vai causando uma dor no joelho, uma dor na coluna, no ombro. A coluna, ela é representada por essa estrutura, né? Nossa estrutura principal ali. Na medicina, a gente chama de órgão-choque. Órgão-choque. A coluna é um órgão-choque. Por isso, muita gente com dor na coluna, né? Eu fiz servidor estadual. Tinha um reumatologista famoso, não lembro o nome, que tinha livros, tudo. E ele já falava isso há 30 anos atrás. Entendeu? Que é a somatização. Que é a somatização, que é o órgão-choque. Mas ainda nós temos que andar muito, né? Sim. Você vê, para juntar tudo, para tirar... E a gente vê no protocolo, às vezes passa com você lá e a pessoa já volta com um sorriso, já volta, é outra pessoa. Ela já transforma. Não sabe nem direito o que está acontecendo, porque eles não têm essa formação de entender, mas a gente vê a diferença, a família vê a diferença, né? Então, assim, é um investimento, né? Só que a gente consegue ver o resultado, né? E em questão, assim, também das dores emocionais, da parte depressão, ansiedade, tem muito paciente, cliente que chega lá e não sabe nem o que é ansiedade. Não sabe a definição. Então, ela falava, uma paciente falava, olha, eu tenho ansiedade. Eu, tá, o que você entende de ansiedade? Ela não soube me responder. Como ela tem uma coisa que ela não sabe? Não sabe o que é. Então, assim, o médico tem um poder muito intenso no que a pessoa tem. Às vezes ela não tem ansiedade, o médico falou, ela passou a ter. Entendeu? Eu acho que o médico... A palavra do médico, é uma autoridade, ele tem poder no que fala. Eu acho que os médicos, psicólogos também, não reconhecem isso muitas vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pro que fala pro paciente, que às vezes ele nem tem, mas você falou que ele tem, ele passa a ter. Né? Isso é muito comum, aparece muito caso assim. A fibromialgia, o DORT, essas dores crônicas, né? Que na verdade é alteração metabólica. Então, assim, eu consigo tirar muito disso daí. Mas se não tratar a causa emocional também, não... Tem o emocional, tá, Ju? Eu brinco assim, que a pessoa que vem fazendo a mão de gatinho, que fica alisando a mão, né? Fez a mão de gatinho, é um terror, porque tem bloqueio, Sim. Né? Então, mas aí é isso, a gente tá desenvolvendo essa mentoria. Como vai consistir, né? Vamos falar um pouquinho da mentoria. O planejamento é fazer 2 dias presenciais, né? Uma quinta, uma sexta. Vamos ter casos reais de pacientes que o doutor recebe. Vamos selecionar alguns pacientes preparados, né? Que estão dispostos a passar por esse processo. O médico vai lá na clínica, né? Vai ser recepcionado pela gente. Vão ter 8 módulos.
A gente vai disponibilizar o site também explicando cada módulo. O módulo do que é a dor, como tratar, como abordar o paciente, toda a parte que o doutor faz vai ser mais voltado, mas aí eu também vou entrar com a parte de gestão clínica, gestão médica, como o médico vai vender o protocolo, vender a consulta, né? A gente fala vender, mas é como ele vai converter aquele paciente que está ali na sala dele a um paciente de protocolo, né? Assim, foi difícil para mim o começo, né? Falar um pouquinho disso agora, né? Essa conversão, essa mudança de padrão, essa mudança de comportamento médico, né? Então, os médicos mais jovens, eles vão conseguir fazer isso melhor do que nós que somos, vamos falar assim, mais engessados. Nós somos mais engessados, então, para quebrar essa administração, essa abordagem, essa maneira de... Os pacientes também, eles estão acostumados com um tipo de atendimento, né? E a diferença é muito grande, porque você vai sair e vai dar um outro... De atendimento convencional para um personalizado. E os médicos também, os que vão vir para aprender isso, né? É completamente diferente a abordagem do paciente, Sim. a abordagem da anamnese do paciente, a abordagem da parte técnica existe também. Eu vou explicar isso, que a gente chama de P1, P2 e P3. Você tem que passar pelas fases, entendeu? Você não adianta pôr tijolo antes de pôr areia. Você tem que pôr primeiro o tijolo, depois cimento, areia e o tijolo em cima. Então, você tem que fazer a base e depois trabalhar em cima da base. E tudo isso a gente vai ensinar na mentoria. E nós vamos ensinar na mentoria. Então, é uma coisa diferente que vai ter que ele entender primeiro, né? Aonde está a causa disso, por que está perdendo energia. Eu vou explicar isso para eles começarem a entender, porque é diferente, é uma outra medicina, vamos falar assim. E eu falo também que médico, ele tem que saber a parte técnica, né, o que ele vai fazer ali, a especialidade dele, mas ele tem que saber gestar uma clínica, ele tem que saber administrar financeiramente a clínica, ele tem que saber contabilidade, o básico, ele tem que saber um pouco do marketing, um pouco de relações humanas ali com a secretária, com a equipe que está trabalhando com ele. Então, é um pouco de tudo. Né? E na medicina não ensina isso. Infelizmente, a medicina está muito atrasada. E não, tinha que haver uma mudança radical. Já estamos fazendo essa mudança radical, então, né? Que é através dessa mentoria. A escola de medicina já tinha que estar mudando tudo isso. Mas como não tem, a gente tem esse curso personalizado para médico. É muita matéria também. A medicina é muito grande, entendeu? Então, assim, nós estamos querendo já, né? Revolucionar de novo. Já vamos revolucionar. Porque já vai, né? Já tem essa expertise nossa para poder fazer com que esse médico, né, já saia com outra cabeça, porque nós estamos em desenvolvimento. Esses médicos vão desenvolver, mas assim, eu falo assim, muita coisa do livro, a pessoa vai conseguir dar coisas que às vezes um livro não consegue dar. Então, o cara que já leu 50 livros vai passar, ele vai filtrar, e vai conseguir dar todo o pensamento desses 50 livros. Então, encurta isso. Né? A melhor inteligência artificial que a gente tem é a nossa, né? Então, essa missão é desenvolver a vida dos pacientes e também formar médicos capazes de tratar não só os sintomas da dor, mas a causa principal, para ter uma qualidade melhor do paciente, transformar vidas, né? Então é isso. Mais alguma coisa para encerrar esse podcast? Eu quero só agradecer, né, a você, né? É um orgulho ter você aqui do meu lado, né? Me entrevistando, né? E também trabalhando comigo, né? Enxergou o que eu faço, né? Minha esposa, também agradecer a minha esposa também, que também está enxergando, né? Que me apoiou nisso e a gente está junto, né? Fazendo essas mudanças. Porque é o resultado de nós três que vai dar o resultado final, né? Não é um só. E as pessoas que estão fazendo o protocolo, elas conseguem ver essa diferença, né? Infelizmente, bate no dinheiro, né? É um investimento. Entendeu? Bate na parte econômica, mas eu tenho certeza que o emocional e o metabólico, né, da pessoa já está mudando. E também o nível de comprometimento da pessoa é maior quando interfere no bolso. O nível de comprometimento é maior quando interfere no bolso. Então, ela se compromete mais a fazer aquilo que a gente está proposto.
Por isso que é interessante essa abordagem. E na hora de eu mostrar o protocolo, eu falei, você tem que fazer parte disso. E as pessoas querem só tomar remédio e não fazer parte de nada. Então, tem que se essa transformar. simplicidade mental. Eu vou falar assim, quer ser simples, não é simples, isso é complexo. Com certeza. E a pessoa não quer, no fundo, Catarina, eu vejo assim, que ela não quer mexer. Ela está lá, mas ela não quer mexer. Então, para isso tem que mexer. E agradecer também sua presença, né? Pela gente estar conversando aqui. E vamos já agendar nosso próximo podcast. É isso aí. Muito obrigada, Obrigado por tudo, por vocês terem até aqui. Assistido a gente aqui. Também, se vocês quiserem entrar pelo Instagram e fazer perguntas para nós e querer saber mais como que vai ser isso, ligar, né? No nosso telefone, né? Nós temos o WhatsApp pelo nosso telefone também, entendeu? Os médicos interessados que queiram começar, pode ser aqui, pode ser do Brasil, a gente não sabe quem vem, entendeu? Porque estamos a gente está plantando. Nós estamos abertos para todos. Quem sabe, às vezes, um outro médico mais bem formado também queira fazer querem saber mais e a gente não sabe, né? Nós estamos jogando a semente. Nós vamos ver o que estamos jogando, vamos falar assim, jogando a rede, né? Isso. Vamos ver quem vem, né? O que vai ser. E então nossa rede social é @clinicatribist e @drmarcelotribist. Segue lá. E o meu é @catarinatribistk. Já segue a gente lá, entre em contato, os links pro WhatsApp estão todos na bio. Mas é isso, obrigada! Obrigado! Muito bom!